Olá, pessoal. Hoje, como prometido, estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Djalma Francisco Costa Lisboa de Freitas. O Dr. Djalma possui graduação em Psicologia, Habilitação e Formação de Psicólogos pelo Centro Universitário Padre Anchieta. É mestre em Psicologia pelo Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo. Doutor em Psicologia pelo Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, pós-doutorando também no Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP, docente coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensus, CBI of Miami, é diretor técnico no Centro Terapêutico Educacional Potencializador, o CETEP, que é aqui em Jundiaí, na nossa região, e atua com avaliação psicológica e neuropsicológica de distúrbios de neurodesenvolvimento, em especial o autismo, o transtorno do espectro autista. O Dr. Djalma tem muita experiência nessa área, ele é muito reconhecido pelo trabalho que ele desenvolve. Então, a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje, nesse momento bastante desafiador para o nosso país e para o mundo, né? E está sendo difícil para todos, né? Mas a gente percebe que tem uma parcela da população que pode estar sofrendo um pouco mais por ter alguém da família, um filho, ou alguém que está dentro de casa e que possui o diagnóstico do autismo nesse período de isolamento. A gente recebeu algumas mensagens de algumas mães, de algumas famílias, desabafando, falando sobre a questão complexa, né, o que elas estão enfrentando. E aí eu queria que a gente fizesse hoje, a nossa proposta é fazer esse bate-papo, falando sobre esse tema, e começando, eu queria te perguntar como que você está enxergando isso, o que chegou até você, como é que está, o que pode estar sendo complexo. Eu queria que primeiro você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Claro. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Para mim, sempre é um prazer poder conversar, né, sobre autismo. Fazem 13 anos, né, que eu atuo nessa área e praticamente minha semana toda é voltada para discutir e conversar sobre o transtorno do espectro autista ou transtornos, né, do espectro do autismo. E então, muito obrigado, né, pelo convite. E vamos lá, então, né, respondendo a sua pergunta. Eu acho que esse momento, né, um momento ímpar, né, que a sociedade está vivendo, né, que eu saiba, não teve, exceto em períodos de conflitos entre nações, uma reclusão social tão grande como que a gente está vivendo nesse momento. E uma reclusão social deste nível, né, como que a gente está, né, todo mundo trancado em casa, as escolas fechadas, os shoppings fechados, os parques fechados. No condomínio que eu vivo, não pode caminhar, não pode ir no parquinho com as crianças. Então, há um rompimento muito avassalador, muito grande, de toda a rotina que a gente já tinha estabelecido, né? E isso é tanto para as crianças, jovens e adultos que tenham algum tipo de deficiência, assim como para todas as outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência ou são acometidos por algum distúrbio do neurodesenvolvimento. E essa quebra de rotina, ela nos força a tentar, de alguma maneira, criar novas sensações de estabilidade, né? Por que eu estou dizendo isso? A rotina, ela cria, né? Ela nos dá uma estabilidade, uma vez que ela permite que a gente tenha uma previsão do que vai acontecer, que a gente consiga enxergar, olhar para o futuro através do cotidiano, né? Da rotina que a gente tem, das agendas que a gente tem, e se sentir mais estável, né? Ter uma estabilidade comportamental e emocional, diminuindo o nível de ansiedade, por exemplo, porque a gente sabe o que pode acontecer. Assim como a gente tem um maior controle sobre as nossas ações. Quando a gente tem uma previsão, a gente tem uma noção do que é possível acontecer.
Fato é que quando veio essa pandemia, né, quando veio toda essa situação que a gente está vivendo, essa enxurrada de informações que a gente nem sabe mais, pelo menos estou falando por mim, né, eu tenho buscado em artigos científicos saber o que de fato está acontecendo, porque são muitas informações e a gente não tem muita noção, às vezes, do que é verídico, o que não é muita notícia falsa, e a gente acaba perdendo o controle, né, perdemos, né, na verdade, o controle sobre quase todas as atividades que a gente tem na nossa vida. E isso gera, então, para a gente uma imprevisibilidade e uma incontrolabilidade sobre as coisas, que são os ingredientes perfeitos para gerar uma sensação de desamparo, né? Por exemplo, em estudos para produzir, né, comportamentos em animais e também em seres humanos que são similares à depressão ou quadros de ansiedade, a gente produz imprevisibilidade e incontrolabilidade, que é isso que eu estou falando, né? Falta de previsão e falta de controle sobre a relação que a gente tem com o nosso ambiente. Então, rompe as rotinas, rompem todas as nossas noções de previsão e de controlabilidade e cria uma noção de total instabilidade dentro de um contexto no qual a gente estava acostumado a viver. Por exemplo, eu sou pai também, né? Uhum. De ver meu filho ou quando ele não estava na escola, ou quando eu não estava trabalhando. E agora a gente fica 24 horas, ou como uma mãe agora de pouquinho, né, que eu estava conversando, me falou que o dia parece que tem 48 horas e não mais 24, né? Porque as atividades elas se concentraram todas dentro de casa, diante de todo esse contexto que eu estou tentando falar, deixar claro, né? Esse contexto que a gente fica desamparado, né? Que veio uma coisa que a gente não sabia que ia vir, a gente sabe que vai acabar, só que não sabe quando, né? Então, toda essa rotina para dentro de casa, ela vai criar um caos. É inevitável. É inevitável criar uma situação de estresse. É inevitável que as pessoas fiquem aquilo, né, as coisas que a gente fazia que eram muito prazerosas. Eu vou dar um exemplo pessoal, né, que eu gostava muito de assistir seriados. Por que eu usei no passado isso? Porque é o que eu tenho feito nos meus tempos livres em casa, embora eu esteja trabalhando mais do que eu trabalhava antes, né, nesses atendimentos online, nessas conferências online, em tudo, até palestra online, né? Mas perdeu um valor, né, de prazer ou de satisfação esse momento de ficar na frente da tela da TV assistindo seriado, pela quantidade de vezes que a gente faz isso. Porque antes a gente trabalhava, cansava e sentava na tela como descanso. Agora a tela, ela é o que está aqui, né? Tá ali o sofá, tá ali a TV e o valor, né, que a gente chama de valor reforçador, né, de fazer a manutenção do comportamento, por exemplo, de assistir um seriado, ele começa a cair. Uhum. E a gente começa a perder dentro de casa, nesse isolamento que a gente está, fontes de coisas que geram prazer e que geram satisfação. E as crianças estão nessa, né? Nesse meio todo, e muitas delas sem condição de verbalizar o mal-estar que elas estão vivendo. E isso vai ali acrescentando, né? Todo esse caos ele vai sendo potencializado pela falta de comunicação, falta de reforçadores, né? De coisas que nos dão uma sensação de satisfação diante de alguma resposta que a gente emite e de toda esse contexto, como eu já mencionei, de
falta de previsão e de incontrolabilidade. Então, assim, tentando responder de um modo objetivo como eu estou enxergando esse momento. É um momento de busca de equilíbrio, principalmente, da gente buscar de alguma forma alguma possibilidade de achar equilíbrio diante das tarefas que as escolas estão mandando, das tarefas que os terapeutas mandam, das tarefas, das demandas financeiras que estão todos aflitos, né, porque o impacto financeiro está sendo muito grande sobre todo mundo. Então, o equilíbrio, né, o que eu quero dizer com equilíbrio, eu quero dizer não deixar de fazer coisas, assim como não fazer coisas em excesso. É isso que eu estou querendo chamar de equilíbrio, não é um equilíbrio místico ou coisa desse tipo. Uhum. Assim como uma outra palavrinha que entrou, né, no contexto agora com muita força, que é reinventar, né? Que a gente está tendo que reinventar as nossas formas de convívio, as nossas formas de trabalho, as nossas formas de conduzir a nossa vida. Então, este momento é um momento de busca de um equilíbrio que a gente não estava habituado a buscar, assim como de busca de novas ações, de novas reinvenções sobre o nosso repertório comportamental. Exato. E quando você coloca essa questão da falta de saber, a gente não saber o que vai acontecer, isso já causa uma questão, uma ansiedade muito grande, né, em todo mundo, né? É importante a gente saber o que vai acontecer, ter certinho as atividades, quando elas acontecem, saber que amanhã eu vou fazer algo. E para a pessoa que tem o autismo, como que isso funciona? Não saber, não ter a rotina certa, o que isso traz para essa pessoa? A primeira coisa é uma desregulação generalizada, né? Lógico que eu estou falando de um modo geral, né? Não são todos autistas que funcionam assim, mas a grande maioria, pelo falar dos que a gente acompanha no CETEP, né? Na nossa clínica, tem tido a grande maioria muitos comportamentos inadequados diante de uma desregulação frente ao contexto que está vivendo. Então, por exemplo, crianças que há 4 semanas atrás não batiam a cabeça no chão, passaram a bater. Crianças que há 4 semanas atrás não estavam se mordendo, agora estão se mordendo. Porque é o que eu falei para você. Nós adultos estamos sofrendo, nós que não temos autismo estamos sofrendo, estamos angustiados. Eles também. Eles têm, né, um modelo cognitivo, né, um funcionamento cerebral que pressupõe uma maior rigidez diante das mudanças. E foi uma mudança muito brusca, né? Eles estão em casa, os pais estão mais irritados e estão mais nervosos e com menos atividades e sem rotina, né? Que é uma dica que eu quero, se tiver espaço para isso, explorar, né? Que é criar rotinas dentro de casa. E sem a rotina, eles ficam mais vulneráveis a estímulos que desregulam o organismo e que promovem ou possibilitam também a evocarem, né, comportamentos, o ambiente evocar comportamentos que são inadequados e eles passarem a agir dessa forma, né, de uma forma que muitas vezes colocam eles ou outras pessoas em risco. Eu tenho mães que não pode, que o filho fica na porta tentando arrebentar a porta para sair de casa. Parece que é aqueles memes, né, que a gente está recebendo no WhatsApp, mas é a realidade, né, de criança que está apresentando crises muito intensas em casa, né? Crise é diferente de birra, né? Birra normalmente tem uma intenção por trás, eles têm uma volição, né? Tem algo
que evoca esse comportamento de grito e de choro, que normalmente a birra é essa topografia, né, essa forma. Já a crise não, né? A crise ou normalmente é uma sobrecarga de estímulos ou uma busca de estímulos em nível orgânico, corporal, que desregula eles e eles saem de si, né? Eu costumo dizer que na crise não adianta o que você fazer, não tem o que fazer ali no momento. Lógico que tem, né? Mas na maior parte das vezes é a gente evitar que a pessoa se machuque ou machuque outra pessoa e aguardar passar, né? Eu queria que você agora falasse um pouquinho, você falou da dica, né, da rotina, do que você sugere, então, que as famílias façam nesse momento, né, no geral, no contexto tanto individual, daquele indivíduo, mas também coletivo, né, porque a gente sabe, você sabe, eu também sou uma mãe atípica, e aqui primeiro eu tentei fazer uma rotina para minha filha, mas depois eu percebi que não adiantava fazer a rotina para ela, que a gente tinha que fazer uma rotina coletiva, né, onde ela entrava dentro dessa rotina e aí a gente ia conseguir fazer as coisas funcionarem, e que nossos dias ficaram muito mais longos, né, e não mais curtos, ou eu ainda não cheguei naquilo que algumas pessoas compartilham, e o tédio, aqui em casa ainda não bateu o tédio, não chegou esse momento, né, da gente não ter nada assim para fazer. Tá bastante complexo o nosso dia, mas eu precisei colocar a rotina, fazer uma rotina específica para esse momento para minha filha e fazer uma rotina da família como um todo, onde ela se encaixava. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas dicas da rotina e outras possibilidades que você acredita que existam aí. A rotina, né, uma estruturação do dia é muito bem-vindo para que a gente recobre ou tenha novamente, né, acho que fica mais fácil de compreender isso, o que a gente tinha antes, né, que é uma previsão do antes e do depois das tarefas. Muitas pessoas perguntam, né, você vai criar uma rotina para o seu filho autista, para o autista, e ele já é um cara rígido. Ele não vai ficar mais rígido? Não. Se você fizer direito, né? Se você fizer uma rotina que ela é inflexível, né, que ela vai ser sempre da mesma forma, a tendência é que ele siga, né, a criança ou o jovem ou adulto que tem uma rigidez maior, que ele fique detido naquilo. Mas a rotina ela pressupõe uma flexibilidade também nas atividades. Então a gente pode criar a rotina e dispor ela de um modo visual para a criança, pode ser para aquele que lê de uma forma escrita, pode ser para aquele que entende figuras através de figuras, para aquele que não entende figuras, mas vai entender fotos através de fotos, para aqueles que não entendem fotos através de objetos concretos que a gente vai deixar visualmente para que eles entendam o antes e o depois, o que é que eles têm para fazer e o que eles vão fazer depois do que eles estão fazendo nesse momento. Que daí a gente vai dar para eles aquilo que eu falei no início, que a gente perdeu, que é a noção de previsão e de controle da situação. Obviamente, gente, que a gente precisa de uma orientação para a montagem, né, dessas rotinas, de uma orientação dos terapeutas e dos profissionais que acompanham as crianças. Eu sei que muita gente está sem o acesso a seus terapeutas, mas existem serviços, muitas pessoas, inclusive nós do CETEP, né, depois eu posso colocar aqui na tela para vocês anotarem, que a gente dispôs, né, 3 terapeutas que ficam das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, com o telefone na mão, para que vocês possam entrar em contato. Não é um serviço gratuito, mas é um valor simbólico,
e que pode dar orientações sobre esse tipo de questão, né? Porque eu sei, né? Eu tenho ciência que boa parte das famílias não estão sendo assistidas no momento, né? E isso complica muito a situação. Então, assim, a estruturação do ambiente, ela é muito importante. Assim como o treino dos pais de identificação de comportamentos, né? Saber observar melhor o seu filho, saber consequenciar a resposta do seu filho de um modo mais adequado neste momento, vai favorecer um ambiente mais harmonioso e mais equilibrado, né? Como eu falei, o equilíbrio é muito importante neste momento, que muitas vezes as crianças estão fazendo coisas, por exemplo, tá pulando, saltitando e subindo no lustre da casa, e a gente, lógico que no lustre a gente vai mandar descer, né? Mas tá ali pulando, tá agitado e tudo mais, e a gente tende a mandar ele parar. Mas muitas vezes, se não forem todas as vezes, né, pensando em autismo, crianças que fazem isso, ela está buscando forma de se autorregular naquele momento. E se é isso, né, se for isso, né, ele está saltitando para promover estímulos sensoriais no corpo para se regular, e eu mando ele parar, eu vou usar uma expressão aqui que a minha colega de trabalho, Juliana Freitas, usa bastante, né, uma frase, que é a mesma coisa que quando você está com dor de barriga, eu falar para você que você não pode fazer cocô. Uhum. Né? Então, a gente precisa, eu tenho focado muito nas as pessoas que têm me buscado para conversar sobre esse momento de pandemia, né, de isolamento social, orientar pelo menos essas duas coisas. Estruturar o ambiente de um modo que toda a família possa se organizar, né, se organizar mesmo, enquanto ser humano, ter ali a sua rotina, não ficar solto, né, ociosidade é pedir para vir comportamentos inadequados, tanto em crianças quanto em adultos, seja neurotípico ou seja uma pessoa que tenha um desenvolvimento atípico, assim como a gente treinar a nossa observação e a nossa forma de oferecer consequências. Porque como nós estamos inevitavelmente mais estressados, os aversivos do ambiente, eles têm um valor maior nesse momento. Então, se o grito da criança eu tolerava anteriormente, agora há uma probabilidade maior de eu tolerar menos. E muitas vezes eu vou punir o grito da criança, não com efetividade de diminuir a frequência do grito, mas sim para aliviar o estresse que está dentro do meu corpo. Sim. Tá? Então eu fico, o que eu quero dizer com isso? Eu fico sob o controle de mim e não do comportamento do outro. Uhum. E aí não é efetivo. Então, treinar essas duas coisas, elas são muito importantes, né? Fazer o uso do que a gente tem nas mídias sociais, tem cursos pagos, como que a gente está, parece que eu estou vendendo serviço, né? Toda hora, É, mas mas tem é que que, falar o que tem, porque muita gente é não que a gente sabe como montou pode ser ajudado nesse momento, né? É importante. a gente montou um programa bem amplo de tentativa de, como a gente não sabe quando vai acabar, de tentativa de manutenção, né, pelo menos manutenção dos ganhos que a gente teve das 83 crianças que a gente acompanha lá. Uhum. Cursos, por exemplo, com preços que todo mundo está vendendo, né, as clínicas que atendem autistas ou vendem ou fazem eventos gratuitos para orientar sobre essas questões comportamentais.
Então, assim, eu sei que somou-se as tarefas domésticas, mais as tarefas escolares, mais as tarefas acadêmicas, escolares e acadêmicas, mais as tarefas terapêuticas. Então, são muito mais tarefas que os pais estão tendo em casa. Mas é importante que, sem se sobrecarregar, né, sem ser um peso a mais no dia a dia, que também busque informações para lidar de uma melhor forma com seu filho, com seu parente, enfim, com a pessoa que apresenta um desenvolvimento atípico em casa, Uhum. tá? Eu acho que a gente, nesse momento, né, as famílias, antes, até a gente tem, obviamente, a gente tem uma porcentagem de mães que acompanham muito mais essas questões do que os pais, e a gente sabe disso, porque normalmente são as mães que acompanham nas terapias, que dedicam esse tempo, né? E hoje a gente está vendo que também tem muitos pais que agora estão envolvidos nessa, estão também dentro de casa e também precisando lidar com isso. E eu vejo que a gente está também aprendendo muito, né? As famílias, então, é uma oportunidade que tanto a mãe está tendo, né? Do que não sabia aprender e de entender que ela também pode assumir o protagonismo da história do filho, né? E vai estar muito mais fortalecida depois, até para acompanhar quando tudo voltar ao normal e saber mais sobre os temas e conhecer mais do seu filho, né? A mãe, ela é a que sabe ou deveria saber muita coisa, né, sobre o filho, e às vezes a gente vê que isso acaba não acontecendo, e a gente está tendo uma grande oportunidade agora de saber, de conhecer, e os pais também, né? E aí você comentou sobre a escola, eu queria também fazer uma pergunta. É, a gente sabe que muitos autistas frequentam a escola e agora eles estão reclusos, e aí eu queria saber assim, o que você recomenda para quem não está indo à escola e que não está tendo as aulas online, né? Como que as famílias poderiam ajudar de alguma forma nesse contexto? Manter dentro da rotina da criança algum tipo de estimulação, porque mesmo as escolas, eu posso estar enganado, tá? Mas o que eu tenho visto é que mesmo as escolas que não estão tendo aulas online, elas estão mandando deveres para casa. Uhum. Né? Então, em alguma medida, tem o dever ali para ser feito. Então, tentar colocar na rotina da criança essas atividades também escolares. Tá? Lógico que eu tenho orientado também, não deu para fazer, não faz, gente. Não deu para fazer, não é para ficar forçando a barra, nem sua, nem deles. Uhum. Eles, eu quero dizer, as crianças, né? Agora é um momento para a gente, como você disse, né? Para a gente reaprender ou aprender coisas que a gente não fazia antes, né? E não é para ser as atividades não, pelo menos no meu ponto de vista, não deveriam ser um complicador para o convívio familiar nesse momento, Uhum. ou complicadores, né? Então, tem que inserir, né, na rotina das crianças essas atividades, crianças e jovens, né? Quando eu estou falando crianças, estou falando no modo geral, tá? Inserir na vida deles essas atividades e observar com muito carinho, com muita acurácia, o tempo de limite dessas crianças em atividades em casa. Porque o tempo é diferente, o contexto é diferente, são outras coisas que estão acontecendo. Né? Pensando que a escola ela tem uma programação de intercalar atividades que são menos prazerosas, tendem a ser pelo menos, com atividades que são mais prazerosas. Por exemplo, tem aula de matemática, eu que sou péssimo em matemática, acho que por isso que sou psicólogo, e nas áreas exatas, sempre, normalmente tem uma aula de matemática, aí tem o parque,
Aí tem a educação física, que são atividades que geram movimento, né? E se você não conseguir fazer atividade, é muito importante que você consiga, pelo menos, brincar com as crianças nesse momento, né? Atividades com o corpo é muito bem-vindo, atividades que promovem estimulação sensorial sem sobrecarga sensorial também são bem-vindas. Por exemplo, carro de mão é uma coisa que as crianças gostam, né? Se segurando, para quem não conhece, né? São brincadeiras buscar brincadeiras de quando a gente era criança, né? A gente da década de 70 e 80. De quando a gente era criança, não essas brincadeiras que usam essas ferramentas aqui. Porque isso daqui não dá um feedback, isso daqui vai causar, né, em muitas crianças problemas na mão, né? Porque passa o dia inteiro mexendo no celular, assim como não aprende nada, gente. Assim, eu estou generalizando novamente, tá? Mas o que eu quero dizer é que para o cérebro não há um output, né? Não tem uma interação, né? Você tem a entrada da informação e ali está, né? Não tem como você brincando com seu filho, por exemplo. Coloca um lençol no chão, põe ele sentado e arrasta ele pela casa com o lençol, né? Que é uma brincadeira que eles gostam. Siga o mestre, né? Uma brincadeira de imitação para criança que consegue imitar. Coisas que vão estimular o corpo, né? Colocar o corpo em movimento, que o corpo precisa estar em movimento e gera aprendizagem, né? É um momento oportuno para a gente brincar. Eu coloquei entre aspas, mas poderia ser sem aspas também. Brincar com as atividades cotidianas e domésticas. Então, colocar a criança, por exemplo, para lavar o arroz junto com você, quando você vai fazer o almoço. Aproveitar a oportunidade que a gente está em casa para ensinar as crianças coisas que a gente não ensinava, por exemplo, cortar um pão, passar manteiga no pão, colocar o suco no copo, ajudar a preparar a mesa da refeição, ajudar a arrumar a cama, coisas que parecem bobinhas, mas que vão trazer um benefício em nível de independência e autonomia gigantesco para a vida dessas crianças e jovens. Coisas que a gente não fazia antes pela nossa rotina, né? Eu estou falando por mim mesmo, Sim. né? Eu dou essa orientação, mas eu sou pai. Tem quantas vezes na semana tá na hora, eu preciso ir para o consultório, preciso ir para uma reunião, preciso ir para o aeroporto para dar curso e tenho que dar o almoço para o Francisco, né, para o meu filho, porque minha esposa, que é terapeuta também, está atendendo e eu não oportunizo para ele nesse momento a aprendizagem ali de comer sozinho. Vamos colocar na boca porque a gente tem que sair, que o papai tem que estar no aeroporto daqui meia hora. Né? E aí Então, você está assim, falando do desenvolvimento dele, mas também do seu, porque você precisa daquilo, né? A gente e as crianças elas se sentirem úteis, né? Porque elas não é que elas estão só aprendendo a fazer aquilo, elas também estão participando da organização familiar, né? elas vão fazer parte disso, tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, uma criancinha que a gente acompanha, né? Que eu atendo lá no CETEP, que ela apresenta um prejuízo cognitivo, né, um déficit, uma deficiência intelectual importante e que ela faz um treino, ela está num treino de pareamento, por exemplo, né, que é o de matching, né, de colocar estímulo semelhante sobre estímulo semelhante, e que a gente estava orientando a família, e foi super legal, Paloma, porque a gente orientou a família a manter esse treino, pelo menos de colocar a bolinha amarela no pote amarelo, a bolinha azul no pote azul e coisa desse tipo. Uhum. E a família mandou um vídeo, né? Porque a gente é uma das ferramentas que a gente está utilizando. A família manda o vídeo, aí a gente orienta o que pode melhorar ou manter daquele treino, né, daquela brincadeira que está sendo feita. E quando a gente viu o vídeo,
Tava avô, a avó, a tia, a mãe, todo mundo que estava naquele contexto familiar, a bolinha passava por todos, Uhum. né? Então estava todo mundo fazendo e a criança junto. Olha Então só. virou uma brincadeira coletiva. E no vídeo eles davam risada, né? Porque o vô tentava acertar e errava, e a criança também brincando e aprendendo, né? Sim, Então, assim, lembrar que essas coisas, elas têm que serem coisas gostosas, sim. né? Porque se você colocar, gente, na boa, pensem em vocês, né? Façam um exercício de auto-monitoramento, de uma reflexão sobre si próprio. Colocar só coisa chata no seu dia, você vai ficar emputecido, né? Falar o Exato, português claro. exato. E as crianças da mesma forma. Só que elas têm menos recursos do que nós adultos para se regular diante desses estímulos aversivos. Uhum. Então, elas podem partir para comportamentos autolesivos, heterolesivos, comportamentos de fuga e esquiva, que são inadequados, coisas que nós adultos, muitas vezes, a gente senta enfia a cabeça embaixo do chuveiro e faz, se estressa e depois se regula e volta, tenta pelo menos voltar ao normal que a gente né? Sim, e eu acho super legal isso que você falou, do fazer o possível, né? E se divertir realmente, e ter esses momentos. E a gente saber que, assim, a gente não vai acertar toda hora, né? A gente vai errar muito e tá tudo certo, né? É importante, a autocobrança, ela deve existir, mas ela também precisa ser flexível. E a gente entender assim que está todo mundo num contexto novo e que a gente faz o que é possível, né? E dentro de tudo isso, o quanto mais a gente conseguir fazer, é ótimo. Mas tem coisas que a gente vai fazer e depois vai melhorar, vai aprender, vai reaprender, né? E se cobrar, sim, o aprendizado, tentar desenvolver coisas que estão fora, né, do nosso contexto do dia a dia, mas também se cobrar menos no sentido de ficar muito desesperado, achando que precisa estar sempre fazendo mais, com calma, né, com muita calma. Eu vejo as mães, elas sofrem essa autocobrança já diariamente, sentimento de culpa porque podiam estar fazendo mais, né? Vamos com calma e vamos curtir o momento, né? Porque as crianças também sentem, né, isso. A gente está curtindo ou está fazendo aquilo lá só porque tem que fazer, né? Então, acho que é importante isso. Estar realmente ali, estar se divertindo, isso já vai fazer uma super diferença, né, para as crianças, para os adolescentes. E aí, por último, eu queria que você, se possível, desse um recado para as famílias, assim, você acredita que elas são capazes de fazer esse trabalho, de realmente protagonizarem nesse sentido? O que você gostaria de falar para as famílias? Um recado final. Sem dúvida, todos são capazes, todos. A gente vai passar dessa, a gente vai sair dessa situação. Não temos prazo, né? Não sabemos quando e como sairemos, mas a gente vai sair. E o que você falou antes da pergunta é muito importante, né? Não se cobrar, não se sentir uma mãe ruim ou um pai ruim porque não conseguiu hoje manter o equilíbrio, né? Hoje explodiu e tudo mais, né? Ficou nervoso. É um momento que eu acho que eu vou arriscar falar que 100% das pessoas estão com alguma preocupação que não existia 4 semanas atrás. 100%. E, inevitavelmente, se a gente tem uma preocupação que a gente não tinha, a gente está mais estressado. Então, não se cobrar, né? Buscar realmente, né? Parece uma fala mística, de esoterismo e coisas desse tipo, mas não, quem me conhece sabe que a minha praia é ciência, que é reconhecer o seu limite, né? Até onde você pode ir também, reconhecer o limite da criança, até onde ela pode ir,
né? Permitir a liberdade de escolha dentro de uma estrutura de rotina, que isso é uma coisa interessante, né? Com as crianças que têm habilidade, possibilidade de fazer isso, montar a rotina junto com elas, aproveitar esse momento que a gente está, infelizmente, vivendo no mundo, né? Não é uma coisa que está acontecendo aqui na minha cidade, em Jundiaí, né? É uma coisa no mundo, né? Uma pandemia, né? Não é uma epidemia, é uma coisa mundial. E aproveitar esse momento para que a gente saia melhor do que a gente entrou. Não estou falando em termos financeiros, em termos de eu entrei na pandemia com um Uno e estou saindo com uma Mercedes. Não, não é isso. Não, o que eu estou falando é aquela segunda palavrinha que eu falei, reinventar, né? Reinventar novas formas de ser, novos comportamentos, aprender novas coisas, aprender que no isolamento social a gente está isolado, mas a grande maioria está isolado com seus familiares. Então aprender esse convívio, né? Aprender não a ser terapeuta do seu filho, porque eu acho que o pai não tem que ter, alguns conseguem, obviamente, mas eu não recomendo que o pai seja terapeuta do filho. Eu recomendo que o pai seja pai, com instrução dos seus terapeutas, quando necessário. E ser pai é brincar, é preservar a saúde do seu filho, é cuidar da alimentação, cuidar da parte de higienização, enfim. É estar com ele como um agente de cuidados, né? E se permitir também ser cuidado por eles. Porque quando você se engaja numa brincadeira com seu filho e é divertido para os dois lados, é uma relação bidirecional, né? Ele está sendo cuidado por você, porque você está oferecendo um momento de satisfação, de alegria para ele, e ele está cuidando de você por oferecer um momento de satisfação e alegria para você. Então, a gente vai sair dessa. E o meu convite é para que todos busquem alternativas para sair melhor do que entrou nesse momento de isolamento social e de quarentena. Incrível, obrigada. Nossa, muito linda a mensagem. E espero que todos possam sentir da mesma forma que eu senti agora. Obrigada, doutor Djalma, aprendi muito hoje, de verdade, assim, foi incrível. Queria te agradecer o nosso convite mais uma vez e por tudo que você colocou aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muitíssimo obrigada. O vídeo vai estar disponível em todas as nossas páginas do Instituto Nossa Aldeia, na página do Facebook, do Instagram e também no canal do YouTube. Então, quem curte as páginas já vai estar recebendo automaticamente. E quem não curte, passa a curtir e se inscreve no canal também, porque daí vocês vão conseguir, toda vez que chegar um conteúdo novo, acessar. Queria finalizar aqui agora. Muito obrigado, Paloma, pelo convite, pela oportunidade de falar. Eu vou deixar com vocês, né, da aldeia, para o folder do plantão psicológico, que vocês podem anexar a essa comunicação. Perfeito. Assim como do curso de manejo comportamental, que inicia na próxima terça-feira. E a gente está junto nessa, né? O que eu tenho falado para os pais, contem conosco, porque nós estamos contando com vocês. Sim, perfeito. Obrigada, doutor Djalma. Boa semana aí, muitos desafios para vocês, mas vamos vencer. Obrigada.